Olá, boas-vindas a mais uma conversa aprofundada por aqui. Olá. Hoje a gente tem um encontro de ideias que, assim, à primeira vista pode até soar inesperado, viu? Mas que promete bastante reflexão. Vamos dar uma olhada numa conexão bem intrigante entre duas figuras de universos bem distintos. O pedagogo brasileiro Paulo Freire e escritor e crítico britânico Christopher Hitchens. Pois é, uma aproximação que pode causar um certo estranhamento inicial, né? No entanto, as fontes que a gente tem aqui, artigos, registros de debates, partes importantes do livro do Hitchens sobre a Madre Teresa de Calcutá, elas sugerem que essa ligação não só existe, como é, olha, bastante pertinente e reveladora. Como a Madre Teresa lidava e principalmente como ela apresentava para o mundo o sofrimento humano. Basicamente, o que a gente vai fazer é investigar como essa resignação diante da miséria, que o Freire identificou como uma peça-chave da opressão, parece aparecer tanto na prática quanto no discurso que é atribuído à Madre Teresa, né, conforme o Hitchens documentou e questionou. Então, a nossa tarefa aqui é entender melhor de que forma essas duas lentes críticas, que vêm de pontos de partida tão diferentes, nos ajudam a enxergar uma dinâmica mais complexa, que envolve pobreza, fé e, quem sabe, até mecanismos de controle social. Bom, vamos começar tentando entender mais claramente o que o Paulo Freire queria dizer com o fatalismo. Ótimo ponto de partida. Para o Freire, um elemento assim essencial para entender a opressão são os chamados mitos opressores. Ele defendia que as classes dominantes, elas não só se beneficiam da ordem social, né? Mas elas criam e espalham ativamente narrativas, discursos, ideias que servem para quê? Para legitimar essa mesma ordem, por mais injusta que ela seja. E talvez o mais importante, esses mitos têm o poder de paralisar quem sofre com essa ordem. E como seriam essas narrativas na prática? As fontes que a gente analisou trazem exemplos concretos, imagino, né? Sim, trazem sim. Um exemplo bastante comum que aparece nas fontes é aquela ideia de que a estrutura social que está aí representa a defesa da civilização ocidental e cristã contra ameaças, quaisquer que sejam um discurso que, historicamente, serviu para justificar muita coisa, né? Com certeza. Outro exemplo, ainda mais direto para o nosso ponto aqui, é a noção, muitas vezes disseminada, de que lutar por direitos, se organizar para buscar condições melhores de vida, seria, tipo assim, uma afronta, um pecado contra Deus. Uma perturbação da ordem divina. Faz sentido. E onde que o fatalismo entra nessa conta? Como é que ele se manifesta a partir desses mitos? O fatalismo, na visão do Freire, é justamente a internalização desses mitos opressores pela própria pessoa oprimida. Freire viu isso muito de perto no trabalho dele de alfabetização com camponeses no Brasil e outros lugares. É aquela tendência de interpretar a própria situação de miséria, a pobreza extrema, a doença, a falta de terra, a seca, não como resultado de um sistema social injusto que foi construído historicamente e que, portanto, pode ser mudado pela ação humana, Mas sim como vontade de Deus. Algo fixo, imutável, sabe? Um destino que já está selado e contra o qual não adianta fazer nada. uma espécie de rendição mesmo, né? Diante do sofrimento visto como inevitável. Exatamente. Freire via nisso uma visão distorcida de Deus. Uma ideologia que cumpre um papel muito conveniente para manter as coisas como estão, entende? Ela tira a responsabilidade das estruturas opressoras, dos sistemas econômicos e políticos que geram a desigualdade e joga essa responsabilidade para uma força maior ou para o destino. E a consequência disso? A consequência mais direta e, para ele, mais danosa é a imobilização, a passividade, a resignação. É quando a fé, que poderia ser um motor para a libertação, passa a ser usada para justificar a própria condição de oprimido e para desestimular qualquer movimento de luta por mudança. Entendido. Essa ideia do fatalismo como um mecanismo que leva à paralisia é central. Agora, vamos trazer o Christopher Hitchens e a análise dele sobre a Madre Teresa para essa conversa. O Hitchens, que era conhecido
pelo estilo crítico, muitas vezes polêmico, né? Ele publicou A Posição Missionária, um livro em que ele desafia aquela imagem quase universal da Madre Teresa como símbolo de pura caridade. As fontes indicam que ele a descreve como uma fundamentalista religiosa e até como cúmplice de poderes mundanos. Sem dúvida. A crítica do Hitchens é muito forte e toca exatamente no ponto que a gente está discutindo. O argumento principal dele, que ecoa de um jeito impressionante a análise do Freire, é que a Madre Teresa, na visão de mundo dela e nas ações, não tinha como objetivo principal aliviar ou acabar com o sofrimento humano. Não, mas então o que seria? Ser combatido e virava quase um meio para glorificar a Deus, ou um palco para o exercício da piedade por parte dos outros. E essa visão dele se baseia em o quê? As fontes mencionam declarações atribuídas a ela que sustentariam essa interpretação, é isso? Isso, correto. O Hitchens e outras fontes juntam a série de declarações atribuídas à Madre Teresa que são, olha, no mínimo desconcertantes nesse sentido. Uma das mais citadas e que está no nosso material é a resposta que ela teria dado quando perguntaram se ela ensinava os pobres a suportarem seu destino. Acho muito bonito para os pobres aceitarem sua sina, para compartilhá-la com a paixão de Cristo. Acho que o mundo está sendo muito ajudado pelo sofrimento dos pobres. Nossa. É uma afirmação realmente forte, né? A ideia de que o sofrimento dos pobres é bonito e ajuda o mundo. E essa linha de pensamento aparece em outros relatos. O Hitchens descreve um episódio, também mencionado nas fontes, em que ela teria ido falar com um paciente com câncer terminal, sofrendo dores terríveis, e dito: "Você está sofrendo como Cristo na cruz. Isso deve ser Jesus beijando você." Meu Deus! E a resposta do paciente, segundo o relato, foi: "Então, por favor, diga a ele para parar de me beijar." Nossa, isso dá até um arrepio. É uma perspectiva bem difícil de conciliar com a ideia de aliviar o sofrimento, né? Exato. E a crítica vai mais fundo. Tem fontes que apontam que a Madre Teresa via o humanismo secular, o altruísmo que não está ligado à fé, como perigos. Ela teria dito que o trabalho das missionárias da caridade não era um fim em si mesmo, tipo melhorar a vida das pessoas, mas apenas uma expressão do nosso amor por Cristo, e que os pobres eram os meios através dos quais esse amor e essa piedade podiam ser mostrados. Entendi. Então a crítica vai além do discurso e chega na prática mesmo. É aqui que a análise fica realmente interessante. O Hitchens e outras pessoas, incluindo ex-voluntários, membros da ordem, levantaram dúvidas bem sérias sobre as condições e os métodos de cuidado nos lares que ela administrava, não foi? Sim, e esses questionamentos se ligam diretamente à ideia de não priorizar o alívio efetivo do sofrimento. O Hitchens dá destaque, por exemplo, ao relato do Dr. Robin Fox, que era editor da The Lancet, uma revista médica britânica super conceituada. Depois de visitar um dos lares em Calcutá, lá em 94, o Dr. Fox publicou o que ele viu, apontando a falta de diagnósticos médicos adequados e principalmente a falta de analgésicos fortes, mesmo para pacientes em agonia. Sério? Mesmo com dor intensa? Sim, ele concluiu que essa abordagem distanciava o trabalho da Madre Teresa do movimento hóspice moderno, que tem como foco principal justamente controlar a dor e dar conforto para o paciente terminal. E os testemunhos de voluntários, eles confirmam isso? Confirmam e adicionam detalhes bem perturbadores. O relato da Mary Loudon, uma voluntária citada nas fontes, descreve condições que ela achou precárias, pacientes de cabeça raspada, deitados em camas bem simples e a prática de reutilizar agulhas hipodérmicas depois de só passar uma água fria, sem esterilizar direito. Reutilizar agulhas. Mas por quê? A justificativa dada por uma das freiras, segundo a Loudon, seria falta de tempo ou que esterilizar não adiantava nada. Mas peraí, e a questão do dinheiro? A Ordem das Missionárias da Caridade recebia doações enormes do mundo todo, certo? Como isso se encaixa nessas descrições de precariedade? Esse é um dos pontos mais, digamos, explosivos da crítica do Hitchens, né? Que é alimentado por testemunhos de ex-membros da Ordem, como a Susan Shields, que é mencionada nas fontes que a gente viu. A Shields, que passou quase 10 anos na congregação, descreveu a existência de contas bancárias com milhões e milhões de dólares. Milhões. Uma das fontes cita um exemplo específico,
uma conta no Bronx, em Nova York, que teria acumulado uns 50 milhões de dólares. Segundo esses críticos, esses recursos enormes não eram usados para construir hospitais melhores, para comprar remédios mais eficazes, ou mesmo para implementar práticas básicas de higiene e alívio da dor. Então, a acusação é que essa suposta negligência ou a manutenção dessas condições precárias não era por falta de dinheiro, mas sim uma escolha, Filosófica. uma decisão de propósito. Essa é exatamente a tese central do Hitchens, construída a partir desses relatos e das observações dele. Ele argumenta que essa abordagem não era um acidente ou fruto da falta de recursos, mas sim a própria essência do empreendimento. Ele chega a descrever a obra da Madre Teresa como um culto baseado na morte, no sofrimento e na sujeição. A prioridade nessa leitura crítica não seria curar, aliviar, o empoderar, mas sim espalhar uma teologia específica que valoriza o sofrimento e a resignação. Bom, agora parece fundamental a gente conectar esses dois fios da nossa conversa de forma explícita. Como que a análise do Hitchens sobre a Madre Teresa se alinha com a crítica do Freire ao fatalismo? A convergência é de fato impressionante. A filosofia e a prática atribuídas à Madre Teresa, como Hitchens descreve e critica, parecem funcionar de um jeito muito parecido com o mecanismo do fatalismo que o Freire denunciava. Primeiro, a gente tem a justificação divina da injustiça. Aquela noção freiriana de que o sofrimento é interpretado como vontade de Deus encontra um eco direto na declaração atribuída à Madre Teresa sobre ser muito bonito para os pobres aceitarem sua sina e partilharem da paixão de Cristo. Isso, na prática, tira a miséria do campo social e político e joga para o campo espiritual, né? Tira a urgência da mudança estrutural. E a consequência lógica seria aquela passividade que o Freire tanto combatia. Exatamente. A resignação fatalista que o Freire via como um obstáculo para a libertação corresponde na análise do Hitchens à submissão e à aceitação que eram, se não exigidas, pelo menos fortemente encorajadas pela Madre Teresa e sua ordem. A aparente recusa em usar recursos enormes para dar um alívio mais efetivo da dor ou condições melhores sugere, segundo essa crítica, que aceitar o sofrimento era, de fato, preferível a buscar soluções médicas ou materiais mais fortes. Isso leva direto para a imobilização social, para a não luta por mudanças concretas. E quanto aos mitos opressores do Freire? Como eles aparecem nesse contexto? A conexão aqui também é direta e muito forte. Ao tirar o foco das causas estruturais da pobreza, e é importante notar que o Hitchens menciona o apoio público da Madre Teresa a figuras como os ditadores do Valieno Haiti, e aquela carta que ela mandou para o juiz defendendo o financista Charles Keating, que foi condenado por uma fraude gigantesca nos Estados Unidos. Sim, lembro disso. E ao colocar a ênfase na aceitação religiosa do sofrimento ou na sua suposta beleza espiritual, ela estaria, na visão do Hitchens, espalhando exatamente o tipo de mito opressor que o Freire identificou. Mitos que servem para manter a ordem social, para isentar os responsáveis pela miséria e para paralisar os oprimidos. Não é à toa que o Hitchens a acusa de ser cúmplice de poderes mundanos e seculares. Essa dinâmica me faz lembrar de outro conceito importante do Freire, a tal da falsa generosidade. Ele descrevia assim aquela caridade que não questiona as causas da injustiça, sabe? Que atua só nos efeitos, de forma paliativa, e que por isso mesmo acaba reforçando a estrutura de opressão. A crítica do Hitchens parece pintar um quadro onde a obra da Madre Teresa poderia ser vista por aí, oferecendo talvez uma estética da pobreza, que no fundo, deixava as estruturas do jeito que estavam. É uma aplicação muito precisa desse conceito freiriano, sim. A ideia de que a caridade, por mais bem intencionada que possa parecer na superfície, quando ela está desvinculada de um compromisso com a justiça social e com a mudança das estruturas que geram a necessidade da própria caridade, ela corre o risco de virar um mecanismo de manutenção da miséria que ela diz combater. Uma das fontes que a gente consultou faz uma menção específica ao Brasil nesse contexto, né? Poderíamos explorar um pouco mais isso. Sim, essa fonte sugere que o Brasil tem sido, historicamente, um campo missionário muito fértil para o que ela chama de teologia da resignação.
Argumenta que desde a catequese jesuítica, lá no período colonial, que ensinava indígenas e depois africanos escravizados a aceitarem sua condição de subalternos como parte da ordem natural ou da vontade divina, até discursos religiosos mais atuais que ainda enfatizam a resignação como virtude cristã, essa mentalidade encontrou terreno fértil por aqui. A fonte argumenta que, no contexto de profunda e persistente desigualdade social brasileira, a fé, em muitos casos, acabou funcionando mais como um instrumento de controle e conformismo social do que como uma força de empoderamento e luta por emancipação. Isso ecoa tanto a análise do Freire sobre o fatalismo endêmico, quanto a crítica do Hitchens a uma prática religiosa que, segundo ele, sacralizava a miséria. É um ponto forte. Mas, para sermos justos, é importante a gente abordar algumas nuances dessa crítica, né? Ou repetir que a análise que a gente está fazendo, baseada nas fontes que temos, não tem como objetivo negar a fé ou a intenção religiosa da Madre Teresa ou dos seguidores dela. O foco é questionar as consequências práticas de certas crenças e ações e a ideologia que pode estar sendo promovida ali, consciente ou inconscientemente. O Hitchens, por exemplo, aponta para o que ele considera uma contradição bem marcante. Enquanto se pregava a beleza da pobreza e a aceitação do sofrimento para os outros, a própria Madre Teresa, quando teve problemas sérios de saúde, teria buscado clínicas e hospitais caros e super avançados no Ocidente. Outro aspecto que o Hitchens sempre levantava e que está nas fontes é a oposição ferrenha dela à contracepção e ao aborto. Como isso se liga ao argumento principal? Correto. O Hitchens destaca o discurso dela quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz e outras declarações públicas em que ela condenava o aborto como o maior destruidor da paz e se opunha a métodos contraceptivos. A conexão que ele faz é que essa postura, ao dificultar o planejamento familiar, especialmente entre as populações mais pobres e vulneráveis, acaba contribuindo para perpetuar ciclos de pobreza e sofrimento, justamente os ciclos que o fatalismo, ao promover a aceitação passiva, ajuda a manter como estão. E tem também aquela história meio curiosa sobre um suposto milagre fotográfico. Ah, sim. O episódio do documentário Something Beautiful for God, do Malcolm Muggeridge. O Muggeridge, que era um jornalista britânico convertido ao catolicismo, alegou que durante as filmagens no Lar dos Moribundos, um lugar super escuro, uma luz misteriosa, que ele interpretou como divina, permitiu que as cenas fossem gravadas. O Hitchens, no livro dele, traz o depoimento do próprio cinegrafista, o Ken Macmillan, que desmentiu essa versão. Ah, é? E o que ele disse? O Macmillan explicou que a claridade que eles conseguiram foi simplesmente por causa de um novo tipo de filme fotográfico mais sensível à luz, fabricado pela Kodak, que eles estavam testando na época. O Hitchens usa esse episódio como um exemplo bem emblemático da construção de uma imagem mítica, inquestionável, em torno da Madre Teresa. Uma imagem que, segundo ele, muitas vezes serviu para blindá-la de um olhar mais crítico sobre o trabalho real dela e suas ideias. Então, a gente chega ao fim dessa travessia. O que a gente pode tirar de tudo isso? Percorremos esse caminho que conecta o Freire e o Hitchens. Vimos como o Freire desvendou o fatalismo, essa aceitação da miséria como destino ou vontade de Deus, identificando isso como uma ferramenta ideológica poderosa de opressão. E, em paralelo, a gente viu como Hitchens, ao analisar a figura e a obra da Madre Teresa, descreveu uma prática que, na análise crítica dele, parecia não só aceitar, mas glorificar e perpetuar o sofrimento, se alinhando de forma impressionante com essa ideia de resignação imposta. A ideia central que emerge com força dessa convergência, a partir das fontes que a gente analisou, é que o sofrimento humano, a miséria material, pode sim ser instrumentalizado. Pode ser tirado da esfera do problema social, histórico, econômico e político que exige ação coletiva, denúncia, busca por transformação e ser jogado para a esfera da fé individual, do destino que não dá para escapar ou até mesmo de uma suposta beleza espiritual na dor. E essa mudança de foco, como o Freire argumentou na teoria e o Hitchens ilustrou com o estudo de caso crítico dele, pode servir intencionalmente ou não para sustentar a ordem social que está aí, por mais desigual e injusta que ela seja. Essa análise, portanto, não é só sobre Freire ou Hitchens ou Madre Teresa, né?
mas lança um convite para a gente ter um olhar mais aguçado, mais crítico, sobre as narrativas que a gente consome sobre caridade, sobre sofrimento e sobre o papel da fé na sociedade. Exatamente. E levanta uma questão crucial para todos nós, eu acho. Como é que a gente pode distinguir no dia a dia entre a compaixão genuína, aquela que se traduz em ações concretas para mudar as condições que geram o sofrimento, e aquilo que o Freire chamou de falsa generosidade, aquela que, talvez até com boas intenções, acaba perpetuando a miséria justamente por não ousar questionar as raízes dela e por valorizar mais a resignação do que a luta por dignidade. Fica então essa provocação para nossa reflexão contínua, totalmente baseada no que a gente discutiu hoje a partir das fontes. Se o sofrimento dos mais pobres chega a ser descrito como algo belo ou como uma manifestação de um beijo de Jesus, que valor real está sendo dado à vida concreta, ao bem-estar físico, à possibilidade de uma existência digna para essas pessoas? O que acontece quando a fé, em vez de ser aquela faísca que acende a busca sem fim por justiça para todos, é usada como argumento para justificar a inércia diante da própria injustiça? São perguntas incômodas, né? Mas muito necessárias, que ecoam para muito além desse nosso papo aqui. Sem dúvida. Agradecemos imensamente a companhia nesta análise aprofundada e esperamos que as conexões e os questionamentos levantados aqui continuem a ressoar. Até a próxima.